B. Mal finaliza a refeição, todos os comensais levantados. Passa a bolinha em mal. A palavra mal, ela tem 3 valores distintos. 3 valores. Primeiro, a palavra mal pode ser um advérbio de modo. Quando que eu sei que a palavra mal é advérbio de modo? Toda vez que der para trocar por bem. Ele será um advérbio de modo. Ela é mal educada, ela é bem educada. A palavra mal também pode ser uma conjunção temporal, que é o caso aí, que é o caso da questão. É tempo. Quando que eu sei que é tempo? Quando for equivalente a assim que. Deu para trocar por assim que? Ele é uma condição de tempo. Dá para trocar aí? Mal finalizava, assim que finalizava a refeição, deu. Aí é tempo. E a palavra mal também pode ser um substantivo. Quando que eu sei que mal é substantivo? Fácil. Se antes vier artigo definido como artigo. O. Se vier o antes da palavra mal, ele é um substantivo. Dá um exemplo. O mal será derrotado. O mal será derrotado. Vamos lá. Então essa é verdadeira. Ele quer a falsa, né? Como fosse bastante desexibido, não se recusava. A conjunção como que ele deu aí para nós. Ah, professor, mas esse como é tão chato. Eu queria passar no concurso sem estudar. É igual a pessoa que quer emagrecer sem fazer regime, né? Todo mês de janeiro é o mês da promessa. Ah, eu vou emagrecer esse ano, fica mais bola ainda, né? Meu Deus do céu, né? Começa o ano com 110, termina com 180. Não é assim? Pessoal, tudo tem um preço. Para emagrecer tem que fazer regime, né? E malhar. Não é verdade? Fechar a boca. Né? Para passar no concurso tem que estudar. Os 4 valores de mal. Mal pode ser comparação. Ideia de comparação. Exemplo. Seus olhos são como esmeraldas. Que ideia que eu tenho aqui? Comparação. A conjunção mal pode dar a ideia de adição. Normalmente, ao lado da palavra também. Não só estuda, como também, no caso aqui é o como, né? Como também trabalha. Eu tenho adição. Na apostila está na página 80. Como pode ser uma conjunção causal. Ocorre o seguinte, pessoal. Tem conjunção que só tem um valor semântico. Acabou. Por exemplo, se você pegar a conjunção portanto, ela só é uma conjunção conclusiva. Não vai ser outra coisa na vida, a não ser isso. Só que tem algumas conjunções da gramática, das relações coordenadas, das relações subordinadas, podem ter até 4 valores distintos. Tá? Que é o caso do como aqui, causal, né? O como causal equivale a porquê. Dá um exemplo. Como não estudou, foi reprovado. A ideia é de causa, dá para trocar por porquê. Por que não estudou, foi reprovado. Eu tenho causa e efeito. E, por último, o como
conformativo, que é o caso da questão do concurso aí. Esse como é conformativo. Vou provar. Toda vez que der para trocar o como pela palavra conforme, ou conforme, pela palavra segundo, conforme o segundo, ou consoante, ele é um como o quê? Conformativo. Estudo como estudo como orientado. Troca. Estudo conforme orientado. São os 4 valores da palavra como. Tá? Cuidado. Tá? Caiu, pois, na prova do sócio educativo, não na prova do sócio, do agente, mas do cargo técnico, o pois causal. O pois pode ser causal. E o pois, na maioria das vezes, ou é explicativo ou conclusivo. Então, depende do contexto. Então, tem questões, né, do enunciado, do contexto. Vamos lá. Vamos fazer a questão. Então, assim, como fosse bastante desinibido, vamos tentar trocar? Conforme fosse bastante desinibido, deu para trocar? Deu. Agora vamos lá. Letra E. Quanto mais explicava, mais se complicava. É a comparação? Coloca aí. Proporcional. Pode escrever aí. Esse quanto mais é uma conjunção proporcional, de proporcionalidade. Quanto mais ele estuda, mais inteligente fica. Relação de proporcionalidade e não de comparação. Falso, errado. Para outra questão. Tá assim. Também vai cair, né? Órgão, IBAD. Mas havia uma negra moça, né? Vamos lá. Funções da palavra que sempre cai também para a aula da CESP. Vou apagar aqui. Pode apagar, né? Tem na apostila. Como, conforme, segundo. Né? A caligrafia, feia a caligrafia, né? Tem na apostila, né? Quiser copiar, né? Vamos lá. Agora, funções da palavra que, né? Vamos lá. Funções da palavra que. Eu fiz letras, fiz especialização, né? Aí fiz um mestrado. Aí eu estou fazendo direito. Aí esse dia eu estava na aula de direito, fiquei olhando pro professor, né? Olhando para meus colegas, a vontade que eu tinha de dar um chute na cadeira, rasgar aquele, como que é, vá de merca, não tem? Comer aquelas folhas lá e sair correndo, gritando. Porque às vezes cansa estudar, né, cara? Fica estudando, né? Mas é necessário estudar, né? Não é necessário, não tem boca, mas vai correr para onde? Nasceu pobre, fazer o quê? Né? Tem que estudar, né? Vamos lá. Né? Lá no ISEC, né? Verdade. Né? Aí você é feio. Olha, seus colegas tudo é feio também. Ah, meu Deus do céu. Olha lá. Brincadeira, né? Olha lá. Funções da palavra que. A palavra que tem 22 funções distintas, né? A CESP cobra isso aqui da seguinte forma. A CESP, ela não vai falar a função da palavra aqui. Se cair na prova, ela vai perguntar se a oração restringe ou não restringe o sentido, tá? Se a oração é ou não é substantiva. Ela vai perguntar dessa forma. Ela vai perguntar, cara, as outras bancas não. As outras bancas perguntam, qual a função da palavra aqui? Na seguinte frase, entendeu? Do enunciado. A CESP é pergunta diferente. Na CESP, ela dá a palavra aqui e pergunta que tipo de oração há ali. A oração é substantiva? Certo ou errado? A oração é adjetiva? Certo ou errado? Só isso que a CESP faz. Aí você usa um macetinho e você não erra.
Vamos lá. A César perguntou isso. Em relação à oração. A palavra, né? Introduz a oração adjetiva ou oração substantiva. Aí vamos ver. Nessas 22 classificações da palavra aqui, a função da palavra aqui, ela é uma... Por que tem que estudar a função da palavra aqui? Por um motivo bem simples. A função da palavra aqui é uma do tema da gramática que mais cai em concurso. Uma área da gramática que sempre cai em concurso é função da palavra aqui. As bancas adoram colocar ela em questões de concurso. Adoram. Tá? Inúmeras bancas, Civil de Mato Grosso, Civil de Mato Grosso do Sul, a GPEM caiu. Tem um monte aqui, foi a GPEM aqui. Isso aqui caiu. Na GPEM em Mato Grosso caiu isso aqui. Então cai direto. A palavra aqui, ela pode ser o quê? Esse cara aqui, ó. Ela pode ser um pronome. Pronome o quê? Ela pode ser um pronome relativo. Quando ela for pronome relativo, ela equivale à palavra qual. Tá? É equivalente a qual. Ou qual. Só que esse macetinho é mais difícil. Você vai no mais fácil. Quer ver mais fácil? A palavra aqui, ela será pronome relativo se antes dela vier esse cara aqui, ó. Vier substantivo, ou vier adjetivo, ou vier um artigo. Normalmente o artigo o. Quando eu tenho uma dessas três classes gramaticais antes de que, é certeza que ele é um pronome o quê? Relativo. Ó, a cadeira que comprei quebrou. Né? E dá para trocar por qual? A cadeira a qual comprei quebrou. Aí você mata da seguinte forma. Cadeira é o quê? Substantivo simples. Toda vez que pedir função de que, função da palavra ser, vai na palavra que vier antes. Cadeira é substantivo? Então esse cara, certeza é o quê? Pronome relativo. Só que isso aí a CESP não cobra até nesse ponto. A CESP vai cobrar agora, o que vem agora. Toda vez que a palavra que for pronome relativo, sem medo de ser feliz, a oração que a palavra que introduz é uma oração adjetiva. Vou repetir. Toda vez que a palavra que for pronome relativo, ela introduz uma oração o quê? Adjetiva. Aí aqui tem o pulo do gato, que a CESP vai cobrar de você. Só existe dois tipos de oração adjetiva. Só dois. Uma é chamada restritiva e a outra explicativa. Uma restritiva e a outra explicativa. CESP. Na frase, a cadeira que comprei quebrou. Tá? A palavra que introduz a oração adjetiva explicativa, certo ou errado? Errado. A restritiva, nunca haverá vírgula antes de que. Não há nenhum tipo de vírgula. Ou seja, quando a palavra que introduzir a oração adjetiva restritiva, nunca vai ter vírgula antes dele. Nunca, nunca, nunca. Não há vírgula. Já quando a palavra que introduzir uma oração adjetiva explicativa, a vírgula é obrigatória, vírgula, antes de que. Obrigatória. Entra no site do IPO ou no que concurso, ou no TEC concurso. Pega a função da palavra que hoje e faça umas 20 questões. Né? Você não vai errar nenhuma. Vou continuar explicando ela aqui. Tá? Pode entrar. Digita lá, que concurso, ou entra lá no site do próprio IPO, aí digita lá, questões CESP, função da palavra que. E manda ver. Você não vai errar. Vou repetir. Quando eu tenho substantivo antes de que, adjetivo ou artigo, ele é o quê? Pronome relativo. E toda vez que a palavra que for pronome relativo, só pode ter um tipo de oração. Que oração que é essa? Você tem vírgula antes de quê? Se não há vírgula nenhuma, acabou. Acabou. Né? Restritiva. Oração
adjetiva, oração principal. Oração adjetiva restritiva. Toda a cadeira quebrou? Não. Só que você comprou. Por isso que restringe. Tá? Né? Que fala assim, ó. O homem que estuda português é gay. Todo homem é gay? Só o que estuda português. Só nós. Vamos lá. Né? Conjunção integrante. Português é chato, pessoal. Só que tem a vantagem do português. Em qualquer concurso é sempre a mesma coisa. Então, se você aprender português uma vez, ele vai te servir para qualquer concurso. Diferente de outros, por exemplo. Né? Por exemplo, se eu vou fazer um concurso para investigador. Né? Eu vou fazer. Agora tem direito penal, processo penal. Mas se eu vou fazer um concurso para outra área do direito, de repente já não vai ter processo penal. Né? Vai ter administrativo, tributário, entendeu? Então já muda o ramo de direito. Mas tem que estudar outra área do direito, não mais aquela. Português não. É sempre a mesma coisa, não importa o concurso. O que cai em português? Orações coordenadas, orações subordinadas, crases, acentuação, concordância, regência, vozes verbais, modos verbais, reescritura de texto, coesão e coerência. É só isso. Só. É fácil, verdade. Aprendeu isso e acabou. Entendeu? Agora os outros não, as outras disciplinas às vezes mudam, né? Geografia e História de Mato Grosso. Para que eu estudo? Só para concurso de Mato? Eu vou fazer um concurso lá para ser policial civil em São Paulo. Vou estudar Geografia e História de Mato Grosso? Isso não vai servir para mim. Né? Embora seja muito interessante a disciplina, mas já não serve para mim. Né? Eu tenho que usar a Geografia e História de São Paulo. Né? Entenderam? Português não. É chato, professor? É pesado? É. Mas uma vez que você aprendeu, meu querido, você vai usar para o resto da sua vida. Vamos lá. A palavra que pode ser também uma conjunção integrante. Professor, quando que eu sei que esse carinha é conjunção integrante? Fácil. Toda vez que vier verbo antes de que, ele é uma conjunção integrante. Né? Vamos lá. Rita disse que vai embora. Ponto. Qual a função morfossintática da palavra que? Né? A qual classe gramatical ela pertence? Disse é o quê? Não, verbo. Professor, eu quero saber se a palavra é verbo. Se você tem dúvida se a palavra é verbo, você tenta conjugar. Se você conseguir conjugar, ela é verbo. Eu digo, tu diz, ele diz. Nós dissemos. É verbo, né? Se bem que eu já encontrei aluno meio louco, que conseguiu conjugar essa palavra bem aqui, ó. Surdo para você. Ele caiu assim, ele ficou com dúvida. Aí ele leu: eu cadeiro, tu cadeiras, nós cadeiramos. Vós cadeirais, eles cadeirastes. Aí colocou conjunção integrante. Eu falei, rapaz, você é um artista, né? Consegui conjugar a cadeira, né? Nem um noiado louco que misturou todo tipo de droga consegue conjugar essa palavra. Você conseguiu, né? Esse cara aqui é conjunção integrante. Só que isso aí para a CESP não serve. Aí entra o número 2 que serve para a CESP. Toda vez que a palavra que e for conjunção integrante, pessoal, a oração que vier depois dela é chamada de oração subordinada substantiva. Olha como mudou. Olha que interessante. Se eu tenho substantivo antes de que, ele é o quê? E a oração é o quê? Se eu tenho um verbo antes de que, o que é o quê? E a oração que vem depois? Você viu como muda? Já mudou completamente. Então, se você errar a classificação de que, você consegue errar também a oração. Você vai errar a oração. Então, se ele for pronome relativo, adjetiva. Se a palavra que for conjunção integrante, oração o quê? Substantiva. Tá? Aqui são 6 substantivos. Normalmente a CESP para
aqui. Na maioria das vezes, em 90% de concurso público, eu disse 90% das questões, quando aparece só o quezinho, o verbo, logo depois do verbo, só o quezinho, a oração é substantiva, objetiva, direta. Vou repetir. Se eu tenho um verbo, e logo depois do verbo eu tenho o quê? Na maioria das questões de concurso público, 90% é oração substantiva, objetiva. Faz um teste hoje em casa, no site de concurso, com a palavra que. Tá? Cuidado, se tiver preposição aqui no meio, já muda o sentido. Pode ser até conjunção, mas já muda. Já não é objetiva direta. Cuidado. Tá? Ok? Aí é o seguinte, uma outra função que cai de vez em quando, já caiu na prova da CESP. A palavra que, ela também pode ser uma preposição. Ela também pode ser uma preposição, a palavra que. Né? Professor, quando que eu sei que a palavra aqui é preposição? Só em duas situações, também tem na apostila. Com o verbo haver e com o verbo ter. Se antes de que vier o verbo ter e haver, a palavra que é preposição. Pessoal, se você quer ser professor de português, ou fazer letras, aí você pegar a gramática e aprofundar, estudar bastante. Aqui a gente tem que aprender o necessário para passar, para ser aprovado no concurso. De 100 questões, acertar 90, né? De 40 de português, acertar 30, 35. Ou, se possível, gabaritar. Mas ficar entre os 70% e 80% de acerto, no mínimo. E não é difícil chegar nesse nível, tá? Vamos lá. Tive que sair. Tive, verbo ter. O que esse carinha é? Preposição. Qualquer outro verbo antes de que não seja verbo haver e ter, ele é condição integrante. Sabendo disso, vamos fazer a questão. Vamos lá. Tá assim. Mas havia uma negra... 21, né? Mas havia uma negra moça que dançava melhor que os outros. A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramaticais, sintático e semântico, analise a afirmativa a seguir. 1. A forma havia, mesmo que a oração, né, mesmo que a oração a que pertence fosse no plural, permanecia no singular. Vamos lá, ele deu o verbo haver, né? Se ele deu o verbo haver, vamos lá. Há duas situações, pessoal, que o verbo haver, ele é impessoal. Toda vez que o verbo haver for impessoal, ele só pode ser usado como? No singular. Há duas situações que o verbo haver só pode ficar no singular. Primeira situação, quando der para trocar por existir. Se você conseguir trocar o verbo haver por existir, ele só fica no singular. Dá um exemplo. Nesta sala há belas moças. Há belas moças. Aí eu coloco para você. Vamos tentar trocar? Nessa sala existem belas moças. Deu para trocar. Se deu para trocar, ele é impessoal. E uma vez que ele é impessoal, ele só pode ficar como? E toda vez que ele for impessoal, se pedir para você classificar a oração, é oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Continuando. Há uma outra segunda ação, que o verbo haver também é impessoal e fica no singular. Toda vez que ele nos remete a passado, toda vez que o verbo haver se refere a passado, esse verbo haver aqui, nós, professores de concurso, chamamos eles de verbo concurseiro. O que é um verbo concurseiro? Que sempre cai em concurso público. Tá? Esse dia eu estava fazendo a questão de 1995 do verbo haver. E também fiz uma de 2018. É idêntica. Passado quase 20 anos depois, o povo continua errando a questão do verbo haver. É a mesma coisinha. Né? O candidato que estudou em 1995, em 2018 ele não erra mais.
Se bem que está aposentando do serviço público, né? Já passou faz hora, né? Vamos lá. Ó, há dias não saio de casa. Não saio de casa. Esse aqui nos remete a quê? A passado. Então, impessoal. Sabendo disso, vamos lá. Vamos ler a primeira alternativa aí. Tá assim. Mas havia uma negra moça. Eu posso falar, mas existia uma negra moça? Posso. Então, nesse caso aqui, o verbo haver, ele tem que ficar como? No singular. Sabendo que é no singular, a uma é verdadeira. Sabendo que é uma verdadeira, quem que eu elimino? Eu elimino a A, e elimino a C, e a E. Eliminamos 3. Essa é a vantagem da prova de múltipla escolha. Você percebeu a diferença? Uma que você sabe, você elimina até a alternativa. No certo e errado, meu querido, você não terá essa colher de chá. Né? No dia da prova, se eu fazer prova ou não, Nick? Não, Nick? Né? No dia da prova, se estiver nervoso, eu vou levar Rivotril para você tomar. Vou pingar 4 gotinhas de Rivotril. Pra você ficar calmo. Só vai dormir, né? Vai lá. Vamos lá. 2. A segunda ocorrência do que é uma conjunção integrante. A palavra melhor é adjetivo. Quando eu tenho um adjetivo antes de quê? O que ele é, pessoal? Ele foi que é o quê? Não, mas não é nome, querido. O que foi que ele é aí? Conjunção em T? Falso. Falso. Vamos matar a questão? A alternativa D. Vamos ler a 3? A conjunção mais poderia ser substituída sem alteração de sentido por contudo, verdadeiro. Vimos agora ali, antes do intervalo, as relações coordenadas, mas, contudo, entretanto, todavia, são conjunções adversativas que exprimem ideias de oposição. Né? Vamos para outra. 22. Tá assim. O termo destacado, né, professor. Trata-se de uma ficha que pode ser adquirida em qualquer papelaria. Aí perguntou, qual é a função da palavra que? Né? Ficha é o que, pessoal? A palavra ficha é substantivo. Então, o que é o que? Pronome relativo. Esse é o tipo de questão para você olhar para o seu concorrente ao lado e dar gargalhada. Porque você não sabe. Não, porque você sabe, né? E, né? Vamos lá. 23. Tá assim. Observe o elemento destacado. A seguir. E assinar a alternativa em que esse elemento exerce diferente função em relação à norma culta. Vamos lá. Tá assim, ó. Antônio Geraldo da Silva, superintendente técnico da Associação Brasileira de Psiquiatria. Pessoal, eu preciso ler tudo isso aqui para me responder essa questão? Ele não grifou a palavra aqui? Se me deu só a palavra que, eu vou ter que ler toda a frase? Não, meu querido. O que interessa para mim? A palavra que vem antes. A palavra que vem antes. Vamos lá. Na A, qual a palavra que vem antes de quê? A firma é? Então é conjunção integrante. Beleza. Na B, qual a palavra que vem antes de quê? Prevenir. Prevenir. Prevenir é verbo. Também é conjunção integrante. Na C, que palavra vem antes de quê? Doença. Doença é o quê? Opa, agora deu B.O. Agora é o quê? Pronome relativo, porque doença é substantivo. Vamos continuar lendo. Na letra D, que palavra que tem antes de quê? Entender é verbo. Ou seja, então na letra A, na letra B e na letra D, a palavra que é conjunção integrante. Só uma que é pronome relativo. Então qual que eu vou marcar? A alternativa C. Viu como é fácil depois que a gente aprende? Né? Viu como é fácil?
Ó, professor, prova para professor isso aqui, né? Está tendo concurso da prefeitura de Tangará. Cidadezinha boa para morar, hein? Gostei, hein? Povo bonito, né? Meu Deus do céu, né? Bonito, homem bonito, mulherada bonita. Ah, você olha em cima da menina, se der errado, fica com o homem, né? O negócio não ficar sozinho, né? Vamos lá. Né? Ó, 24, 2018. Né? Você sabia que lá dos 500 e poucos gabinetes de deputados estaduais, não existe mais o gabinete 24? Do 23 pula para o 25? Verdade. Pode, passou ontem no Fantástico. Essa nova gestão é preconceituosa, né? Vamos lá. Ó, tá assim. Técnico em anatomia, 2018, a questão. 2018, ó. Observa o emprego do elemento destacado do trecho. Como agravante, aqui no Brasil, há uma tradição que, né? Uma tradição né? Que sempre se põe a mal do outro, né? Tradição, pessoal, é o quê? Substantivo. É substantivo. Esse aqui é o quê? Pronome relativo. Então ele quer que você ache o quê? Que seja pronome relativo. Vamos lá. Mas cometeu mais do que deslize, sem saber que. Grifo segundo o quê? Peço perdão que não saiu grifado. Saber. Saber que. Esse aqui é o quê? Conjunção integrante, porque saber é o quê? Saber é verbo. Então vaza dele. Vamos para B. Ignora assim um complexo sistema de opressão que. Passa a bolinha nesse aqui. A palavra opressão é o quê? Pessoal, a maioria dos substantivos abstratos são derivados de verbo. Do verbo oprimir, eu tenho o substantivo abstrato, o quê? Opressão. Entendeu? Então, o substantivo abstrato faz o seguinte. Os substantivos abstratos, eles são derivados de verbo, na grande maioria. Na grande maioria. Por exemplo, do verbo obedecer. Qual é o substantivo abstrato que eu tenho? Obediência. Entendeu? Segue essa lógica. Você não erra uma. Amarrar. Amarração. Nem tudo com são. Substantivo abstrato, a maioria é tudo com são. São. Tá? Então, qual que é a resposta? É essa aqui, né? Mas vamos continuar lendo? Já matamos a alternativa B. Na letra C, está assim, ó. O privilégio do homem branco é tamanho que. Passa por esse tamanho que. Esse tamanho que aí, quando vem a palavra tamanho antes de que, nesse caso, ele é uma conjunção adverbial consecutiva. Porque tamanho que é consequência. Você viu a importância de decorar as conjunções? Pessoal, não tem para onde correr. Você lê, estuda português, você para, sabe onde você vai parar? Nas conjunções. Tem que correr atrás das conjunções. Tá? Então é. Letra D. Né? Chama a atenção que só colegas brancos tenham reagido em defesa do jornalista. Né? Que só colegas, né? Chama atenção, só colegas tenham. A palavra aqui também pode ser uma partícula expressiva. Normalmente, quando tem o verbo é. É que. Tá? É que. Então, a alternativa B de bola. Tá? Pronome relativo. Tá? Pronome relativo, dá. Tá? Tradição, que? Tradição, pronome relativo. Ele te deu um pronome relativo para localizar um outro pronome relativo. Na letra B. Tá? O que é isso aí? Ah, tá. Saber Condição integrante. Vamos lá, ó. Pessoal, mas não é esse aqui que ele quer, ó. Ó, vamos lá. Não, eu falei letra B que eu falei. Ah, condição integrante. Condição integrante. Condição integrante. Condição integrante. Saber que. Condição integrante. Ok? Vamos lá. 25. Agora 25? 25. Agora a função da palavra como.
A função da palavra como eu já expliquei? Então está mais fácil. Não vamos perder tempo com ela. Vamos só resolver a questão. Já expliquei no quadro. Está assim. Ó, veio antes, para exercer propaganda, né, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, como se fossem deuses. Como se fossem deuses. Comparação. Né? Novos e opulentos, com a superioração dos pés, como se pensasse ou criasse a ordem. Comparação de novo. Não foi apenas a seleção alemã superior, houve a negligência, pane, lapso dos atletas nacionais. E como de início se viu um time de sopro curto. Comparando ao time de sopro curto. Ele fala derrota nossa de 7-1, né? Na Copa que teve no Brasil, né? Olha, eu comprei 2 caixinhas de cerveja para esse jogo. Passei tanta raiva que não deu nem vontade de beber. Olha que eu bebo, hein? É 7-1. Vamos lá. Nas 3 ocorrências, mostra o valor semântico de comparação. Tá? A. Não é. B também não. Alternativa D. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Aprovado em 11 concursos públicos. 11. Você que gostou do nosso vídeo, acabou de ver o nosso vídeo, se gostou, dê um like, inscreva no canal e acione a notificação do YouTube no seu celular para você receber as novas aulas gratuitas que a gente vai postar aqui no nosso canal, tá bom? E se você quiser ver essa aula completa, entre no site ipoconcursos.com.br, que lá você vai ver um mundo de aulas e de pacotes e de cursos que estão gravados, que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Nós te esperamos e se encontramos nas nossas aulas. Um grande abraço. Seja bem-vindo ao mundo hiponiano, Hipo Mais. Nós e com você, todo mundo junto até a sua aprovação. Até mais.